de máquinas. Bom dia a todos e a todas. Vamos para mais uma aulinha de máquinas, né? Dando sequência ao nosso conteúdo. Nas aulas anteriores aí, né? Acho que vocês puderam perceber, essa disciplina de máquinas, a gente tem um certo roteiro, né? Um certo sentido a ser seguido. Primeiro a gente estuda e, basicamente, as forças, né, os elementos principais que são necessários, cálculos, né, para a gente dar sentido, né, o que é torque, a gente define, né, o que é torque, o que é potência, depois a gente veio com os elementos, né, de transmissão, que a gente, inclusive, pôde ver na aula passada prática. Falamos sobre os lubrificantes, em qual são essenciais no funcionamento de qualquer máquina. Daí a gente estudou os motores de combustão interna, né, que é o coração, digamos assim, de uma máquina. A partir dele que nós vamos conseguir, né, converter essa energia térmica em energia mecânica, isso que vai fazer, então, a máquina se mover, de certa forma, né? E aí, estudamos nas últimas aulas aí sobre os tratores, a constituição básica de um trator. E hoje, dando seguimento, né, nós vamos estudar sobre as máquinas e os implementos para o preparo do solo. Então, um trator isoladamente, ele não tem uma função, né? Digamos, a gente precisa de outros equipamentos para exercer determinadas atividades, né? A depender do que vai ser necessário naquela área, tá? E é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então, pessoal, basicamente, né, o preparo de um solo, ele é um conjunto de técnicas, tá, que vão proporcionar o nosso grande objetivo, que é uma maior produtividade e, quando bem utilizado, a baixo custo, ok? Porém, se este preparo não for realizado adequadamente, né, essas técnicas que nós vamos utilizar, eles podem levar à degradação, né, do solo, tanto a degradação física, biológica e química. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer como funciona, né, quais as formas, né, como que a gente deve adotar para a gente implantar as culturas, tá? Então, na verdade, né, o preparo de um solo, ele, né, visa adequar as condições físicas e químicas do solo para um bom desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Então, nós precisamos aí, de certa forma, descompactar esse solo. Então, a gente, né, dependendo aí do solo que a gente vai trabalhar, a gente tem que permitir uma melhor infiltração da água, nós temos que permitir as trocas gasosas, né? Tudo com o intuito de proporcionar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das raízes das plantas, tá? Então, a gente revolve esse solo, expõe as suas camadas ao ar, aos raios solares, tá? Tudo isso com o intuito de melhorar o desenvolvimento das raízes, melhorar, adequar a germinação das sementes, né? E, consequentemente, o desenvolvimento das culturas. A gente, né, também tem o intuito aí de promover a incorporação de restos, né, de cultura que, porventura, já estão naquela área, né? Então, nós podemos incorporar aí adubos verdes, podemos incorporar estercos, corretivos, então, calcário, se for o caso, o gesso, né? Adubo, tá? Tá? Então, trabalhar nessa parte química do solo também, tá? Melhorando aí, então, a fertilidade do solo.
Podemos controlar plantas daninhas que se propagam por sementes, né? E são danadinhas mesmo essas plantas, então a gente tem essa capacidade. A partir do momento que a gente prepara o solo, a gente consegue controlar, de certa forma, essas plantas. Tá? E também a ação de certas pragas, né? Expondo elas aí aos raios solares e eliminando os possíveis hospedeiros. Então, enfim, né? Nós temos que manter essas condições aí para resultar no mínimo de operações, tá? E da necessidade de potência para a instalação das culturas, ok? Então, gente, basicamente, quando nós vamos preparar um solo, né, vai depender do tipo da área, né? Nós temos aí diversos tipos de preparo e quando esta área nunca foi trabalhada, nós temos, então, o preparo inicial do solo, ok? E nesse preparo inicial, nós temos aí, né, operações que vão criar, a priori, essas condições para o desenvolvimento das lavouras futuras, né, de áreas nunca antes cultivadas. Então, nós temos aí que desmatar a área, tá? Como vocês podem ver aqui, nós vamos realizar o desmatamento. Então, nós temos máquinas por meio de lâminas, vocês podem observar aqui, né? Sempre tem proteção, porque a gente vai trabalhar em áreas aí que às vezes são florestas, com presença de árvores, tá? Lembrando que essas áreas aí, né, tem que serem legalizadas, a gente não pode sair aí desbravando tudo, né? Então, a gente precisa de um aval ambiental para isso, tá? Então, nós desmatamos primeiro a área, então nós temos esse preparo inicial, a gente pode realizar esse desmatamento também por meio de correntões, né? Então, são bem robustos. É um equipamento, então, nesse caso aí, a gente vem com duas máquinas e abraça, de certa forma, né, aquela área, e gera aí, né, o tombamento dessas árvores, né, dessa mata, se for o caso, né. Nós temos também para o desmatamento um outro equipamento que é conhecido como rolo-faca, né, ele possui lâminas aí, e essas lâminas também proporcionam o corte, né. Ou nós podemos também desmatar por meio de motosserra, tá? Depois que a gente realizar esse desmatamento, nós vamos partir para a limpeza daquele local, por meio de lâminas enleiradoras, então a gente consegue mobilizar todo aquele material para um local, né? Vocês podem observar materiais, equipamentos bem robustos, né? E, porventuras, podemos e temos também, né, se estiver presente na área aí, que destocar, né, retirar aquela parte que está subsuperficialmente, para que depois a gente possa iniciar o preparo primário para aquele solo, né? Então, nós temos esses equipamentos aí, né, equipamentos mecânicos, nesse caso dessa primeira imagem aí, ele crava dentro do caule, né? E ele destroça mesmo. Se vocês tiverem interesse, depois busquem destocadores no YouTube, vocês vão encontrar, é bem legal. Né? Então, o trator aciona esse equipamento e ele destroça, né? Ele esmaga, ele arrebenta com as raízes aí, né, que estão presentes no solo, esses tocos aí, tá? Nós temos um outro também, esqueci o nome, mas esse outro aqui, ele é um equipamento que, inclusive, foi desenvolvido de maneira a conservar mais o solo, tá? Então, ele consegue arrancar, ele tem como se fosse facas, como se fosse hastes, e essas hastes, elas penetram e conseguem arrancar esses... Então, vocês podem observar que são equipamentos, né, que exigem uma força tratória muito grande, né, exigem muita potência do trator. E aí, depois que a gente destocou, nós temos que sistematizar esse terreno, né, deixar ele, então, de certa forma, pronto para a gente iniciar a implantação da cultura, né, antes de iniciar os
primeiros preparos aí daquele solo. Então, a gente tem que nivelar este solo aí, para depois iniciar com a aração, a gradagem, se for o caso, tá? Bem, depois que a gente faz esse preparo inicial do solo, nós vamos realizar, então, os preparos periódicos daquele solo, tá? Periódicos, por quê? Porque dependendo da implantação da cultura, dependendo da cultura, periodicamente aquele solo vai ser trabalhado, certo? Então, o preparo periódico do solo, ele se subdivide aí em um preparo convencional, tá? Ou em preparo conservacionista. Então, no caso do preparo convencional, nós temos aí os preparos primários, que vão revolver esse solo, e aí os preparos primários, nós utilizamos os arados como equipamentos, e nós vamos falar bastante dele hoje, né? Nós temos o preparo secundário, que na verdade, né, depois que a gente revolveu esse solo, os arados, eles têm por características deixar bastante torrões, né, desuniformidade no terreno, então a gente entra com esse preparo secundário para destorroar e nivelar o solo, tá? Então a gente utiliza aí de grades, né, a gente utiliza os equipamentos, as grades como equipamentos, e se for o caso, realizar um preparo corretivo aí, para que, no qual a gente vai realizar quando tiver necessidade, né? Então, por exemplo, às vezes o solo foi preparado, sempre, né, ocorreu, não houve rotação de cultura, e sempre a gente trabalhou lá com arado e grade, nós constatamos compactação naquele solo, então, por vezes, a gente vai ter que entrar com esse preparo corretivo para realizar essa descompactação por meio de uma subsolagem, por exemplo, ou uma escarificação, dependendo da profundidade dessa compactação, tá? E no preparo conservacionista, né, nós temos aí ou o cultivo mínimo, né, também conhecido como cultivo reduzido, ou plantio direto. Então, no cultivo mínimo, nós vamos reduzir essas operações aí ao máximo possível, né? E no plantio direto, nós vamos realizar, então, o preparo do solo localizado, né? Somente na linha de plantio, tá? Então, são operações que são realizadas aqui na região, a gente não vê plantio direto, né? Mas tem muitos locais que realizam esse plantio direto, tá? Mas ele requer um estudo das condições, né, regionais aí, das espécies, para formar a palhada na superfície desse solo, e máquinas que sejam adequadas a esse plantio. Então, a gente, geralmente, tem que criar as condições para esse tipo de sistema. Beleza? Bem, em relação ao preparo periódico do solo, né, nós temos os seguintes equipamentos para a realização desse preparo, né? Nós temos aí os arados, as grades, né? Todos vocês devem conhecer, os subsoladores, escarificadores, enxadas rotativas, e a gente pode ainda preparar outros equipamentos, como os terraceadores, dependendo se nós precisarmos realizar esse preparo em curva de nível, ou os sulcadores, tá? Mas nós vamos abordar aí na aula de hoje, de amanhã, basicamente com esses 5 primeiros equipamentos aí. E vamos iniciar, então, com os arados, tá? Então, os arados são os equipamentos, né, utilizados nesse preparo do solo para cortar o solo. Então, a gente tem o corte, né, começa a cortar esse solo que é cortado, ele vai se elevar, né, ele vai, então, se destorroar e essa camada vai ser invertida, né? E essa camada que é invertida, ela é denominada de leiva. Então, a gente realiza esse procedimento e que geralmente tem uma variação de altura aí entre 20 a 35 centímetros. Tá? Nós podemos regular o equipamento com a profundidade desejada, tá? Essa aração, então, ela proporciona aí uma aeração, né, dessas camadas subsuperficiais do solo, permitindo que nós já começamos a abordar aí, né, que é a introdução do oxigênio, expulsão do gás carbônico, facilitação aí da infiltração da água, né? Então, nós temos aí, né, algumas classificações, né? Então, nós podemos
utilizar esses arados aí, né, classificar eles quanto à forma de acionamento. Então, tudo começou com tração animal e até hoje é utilizado. Nós vamos ver, assim, em pequenas propriedades, nós ainda temos uma tração animal, principalmente com arados de Iveca, né? Foi onde tudo surgiu. São classificados também quanto à forma de acoplamento. Então, esses equipamentos, eles podem ser montados, semi-montados ou de arrasto. Vou mostrar isso para vocês aqui, tá? Os números de órgãos ativos, então, né, basicamente, todo equipamento, ele tem aquele local em que vai ter o órgão ativo, onde ativamente vai estar realizando aquela função primordial, dependendo da operação. Então, nós temos aí órgãos de monocorpo, né, que a gente tem um único órgão ativo, ou multicorpos, tá? De corpos múltiplos. Classificamos também quanto à movimentação desses órgãos, então, eles podem ser fixos, né, como, por exemplo, arado fixo ou arados reversíveis, né? E o formato do elemento ativo, então, né, nós temos aí os arados de discos e os arados de Ivecas. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um deles aí, tá? Então, né, só mostrando essa imagem para vocês aqui, a gente tem o arado, né, ele vai passar no solo, então, né, o elemento ativo, ele vai cortar essa fatia de solo, ele vai elevar essa fatia, ele vai, né, ao mesmo tempo que ele eleva, ele destorroa, inverte, né, ou pode aparecer esborroa, né, então ele inverte essa camada de solo, né, promovendo todas essas características que eu citei para vocês aí, né? Então, a gente tem aqui essas duas imagens, uma no qual, né, como fica caracterizado aí essa mobilização com arado de Iveca, né, no qual o órgão ativo é a Iveca, e nessa segunda imagem aqui, por meio do disco. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí a respeito de cada uma dessas características. Ok? Bem, essa inversão da leiva aí, né, vocês podem observar, né, nós temos essa primeira imagem, que é a mobilização por Iveca. Então, o que a gente vai verificar no campo? Que arados de Iveca, e aí a gente tem características, né, de cada um dos arados, mas, geralmente, os arados de Iveca, eles possibilitam uma mobilização mais uniforme, tá? Então, seus órgãos ativos, eles permitem que o solo fique mais uniforme. Nós vamos mostrar algumas imagens para vocês, vocês vão conseguir verificar isso. Então, inclusive, é mais visível. Mas, como todo equipamento, ele tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, já vou introduzir algumas aqui. O arado de Iveca, né? Quando eu for falar dele, eu vou falar mais, mas, basicamente, né, ele é um equipamento que é o mais antigo de todos, né? Surgiu por meio deles, então, os primitivos aí, né? Antigamente, bem, os primórdios, os homens, né? Começaram a utilizar aqueles animais que eles se alimentavam, então eles começaram a pegar ossos e utilizar esses ossos como movimentação para preparo da sua subsistência ali, para preparo para implantação de culturas de subsistência. Então, foi assim que surgiu. E, então, né, tudo começou por meio das Ivecas. Problema, né? A Iveca, ela é um equipamento que, se naquele solo tiver presença de tocos, de rochas, né, fragmento de rocha, o órgão ativo ele não vai suportar, dependendo da resistência. Então, ele pode quebrar. Já o disco, não. O disco, como ele gira, ele tem a capacidade de passar por cima daquele obstáculo. Tá? Então, isso aí é uma da desvantagem da Iveca em relação ao disco. Porém, a Iveca ela tem uma capacidade de corte maior, mais uniforme, tá? Do que o disco. Mas nada também que a gente não possa regular aí no disco, né? Porque são vários fatores que influenciam.
Então, agora uma outra imagem mostrando para vocês aí, em relação, né, aos arados, né, que eu disse para vocês, esses arados, né, principalmente os de disco, mas os de Iveca também. Esses arados, eles podem ser fixos ou reversíveis, vou mostrar algumas imagens mais para frente, e a vantagem de um arado reversível, né, é que você perde um menor tempo em manobras de cabeceira. Então, o que acontece? Você sempre tem, né, você vai cortar, elevar e tombar aquela leiva. Então, a gente tem de certa forma, forma aquela leiva, né, uma desuniformidade no solo. Então, como a gente inverte aquele solo, né, uma camada, uma fatia daquele solo vai ser tombada. Né? Então, nos arados fixos, nós temos que ter uma manobra, né, temos que ter um sistema operacional diferente do reversível. Então, geralmente, se a gente inicia, né, aqui nesse canto esquerdo, a gente tem que ir lá no final, se essa for uma das técnicas que a gente for utilizar, né, porque existem várias, a gente pode fazer de dentro para fora, de fora para dentro, que é no caso desse exemplo do fixo aqui, né? Então, a gente tem que iniciar numa extremidade, né, fazer todo esse contorno e iniciar nessa outra. Então, dessa forma, ó, eu tombo para a direita e no de lá também eu vou tombar para a direita, né? E o problema é que às vezes pode ficar uma elevação aqui no centro. Já o arado reversível, não, a gente consegue, né? Cheguei aqui nessa cabeceira, eu consigo, eu aciono, né, a alavanca, esse arado ele reverte, e aí ele continua acionando o equipamento de maneira que aquela leiva vai ser tombada sempre no mesmo sentido, tá? Bem, né? Então, os arados de discos, né? Eles surgiram aí posteriormente aos arados de Iveca, e a grande diferença deles é que os órgãos ativos são giratórios, tá? E, então, como características, né, eles têm uma menor capacidade de revolvimento dessa leiva, tá? Porém, eles podem ser utilizados em solos recém-desbravados, então, se a gente iniciou o preparo, né, se a gente começou um preparo inicial, se aquela área é nova, a gente pode utilizar eles. Já o de Iveca é um risco muito grande, por causa que ainda pode existir a presença de tocos ou pedras, né, naquele terreno. Ele exige uma menor força de tração, tá? Por outro lado, ele tem uma menor capacidade de penetração e, né, de certa forma, ele destorroa melhor aquele solo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes aqui, a constituição dele, que é a seguinte, ó. Aqui nós temos o chassi, né, que é a estrutura, basicamente, do arado, tá? Nós temos a torre ou o mastro, que é o local onde, um dos pontos onde ele vai ser engatado. Então, aqui nós temos essa torre, no qual nós vamos engatar o terceiro ponto, tá? Temos a barra transversal, que é aqui, essa barra transversal aqui, ela tem um intuito, vocês vão ver, né? Não são todos os arados, mas ela tem um intuito de realizar algumas regulagens. Então, a regulagem como um todo do arado, então você pode rotacionar, né? Nós temos algumas indicações aqui em que você pode colocar, dependendo da posição, em que você aumenta ou diminui, né? Rotacionando aqui, então você vai conseguir deslocar ele para um lado ou para o outro, de maneira que vai aumentar, né? Ou diminuir aquele corte, e essa rotação, também ela é sugerida de acordo com o tipo de solo, né? Assim como na torre ou mastro. Então, vocês podem observar que nós temos 3 furos aqui, né? Solos arenosos, geralmente no primeiro furo, e no último furo, solos mais duros. E isso aqui é muito importante, porque isso aqui, né, vai fazer, de certa forma, o controle de ondulação ser acionado corretamente, tá? Então, a gente tem que observar muito isso daqui, tem que ter muita atenção para o tipo de solo que a gente vai preparar. Os pinos, né? Em cada disco, nós temos os limpadores, tá?
que vocês podem observar aqui. Então, a gente tem uma distância também, geralmente, de 2 a 3 centímetros desses limpadores, que são para evitar o embuchamento, para realmente limpar aquele disco, né, para que ele não perca a sua função. Nós temos uma coluna, tá, na qual nós ligamos, conectamos ao chassi, tá? Temos aqui o cubo, tá, o cubo do disco, e o disco propriamente dito, né? E na parte traseira aqui, nós temos uma roda guia, essa roda, no caso dos arados de discos, ela vai ser uma roda guia estabilizadora, ela vai funcionar como um leme mesmo, né? Ela tem a função também como regulagem da profundidade, né? Bem como uma mola que nós temos aqui, tá? E aqui nós temos um apoio para esse arado ficar apoiado no solo, tá? Bem, então, basicamente, é isso, né? E aí, quando nós vamos, né, realizar a operação, como todo equipamento, nós precisamos regular esse equipamento, né, de acordo com as necessidades. Então, de acordo com a necessidade daquela área, nós temos que realizar as regulagens devidas, tá? Então, uma das primeiras preparações que nós temos que nos atentar é em relação à bitola do trator. Nós falamos isso na aula passada, né? Que é essa distância entre centros aqui, ó, dos pneus, né? Então, essa bitola vai influenciar na largura de corte do arado, tá? Então, o primeiro elemento ativo do equipamento, ele tem que ter um adequado alinhamento com o pneu do trator para proporcionar um corte uniforme da área, tá? Então, nós temos que ter este alinhamento aqui em relação à bitola, tá? Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que verificar, tá? E o cálculo da bitola, né? Como a gente viu na aula passada, né? Tem uma formulazinha que a gente faz o cálculo, né? E essa fórmula, ela está nos slides, né? Ou ela está naquele material, eu deixei o material para vocês lá no Moodle, que são as apostilas. Vocês podem encontrar esta fórmula lá, tá? Bem, depois que nós realizamos, né, esse ajuste primário aí, esse primeiro ajuste, nós também temos que nos atentar para a presença de lastro, né? Nós vamos verificar, né, em relação à distribuição dos pesos nesse trator. Por quê? Porque o arado é um equipamento muito pesado, né? E por mais que o trator tenha potência, para que ele efetivamente corte na profundidade desejada, independentemente das regulagens, nós temos que adicionar uma quantidade de pesos, né? Dependendo aí do peso do trator, nós temos que distribuir esses pesos, então a gente tem aí os lastros frontais, então a gente pode colocar por meio de barras de ferro aqui, né, na frente do trator, podemos colocar esses lastros, né, ou pesos adicionais nas traseiras, de acordo com o que nós vimos na aula passada também. Ou podemos lastrear ele por meio da colocação de água nos pneus, tá bom? Então, né, a gente tem que seguir esses procedimentos aí, né, de acordo com as regulagens geral do arado, tá? Essa regulagem, essa primeira regulagem, ela pode ser feita no pátio de manobra, tá? Ou no abrigo da máquina lá. Então, o ideal, né, primeiramente, é que seja um local plano. A gente precisa de um local plano para realizar essa primeira regulagem, tá? Então, já vou aproveitar esta imagem aqui para mostrar para vocês aqui que a primeira coisa que a gente realiza, né, é o acoplamento do trator. O arado nosso lá no campo, no galpão, eu não sei como que eu escutei os meninos falando que ele não pega regulagem, não sei. Então, acho que a gente não vai conseguir fazer esse acoplamento, não. Acho que nós vamos fazer com a grade, ainda não defini certinho na aula prática. Mas, né, segue o mesmo procedimento que eu expliquei para vocês em aula, né? A gente faz a aproximação, né? Então, na prática, como que isso funciona? Ora, primeiro, se eu quero
antes de acoplar, antes de realizar o acoplamento, dependendo do meu tipo de solo, né? Se eu vou alterar essa largura total aqui de corte, eu vou trabalhar primeiro, né, naquela barra transversal. Deixa eu voltar a imagem aqui para ver se vocês vão lembrar aqui. Peraí. Cadê a barra? Aqui, ó. Eu vou alterar primeiro nessa barra transversal aqui, ó. Tá? Porque eu afrouxo, né, esses parafusos aqui, solto esses parafusos, e essa barra, ela vai girar. Então, dependendo do sentido do giro aqui, então aqui vai ter uma marcação, né? 1, 2 e 3 aqui, ó. Eu vou alterar essa distância. Então, né, dependendo do que eu vou colocar, esse arado ele vai ter uma maior, né, digamos aqui, uma maior ou uma menor área total de corte. Essa regulagem, ela é feita antes do acoplamento, tá? E ela depende do tipo de solo. Beleza. Depois que eu alterei isso, né, eu já posso partir para o acoplamento propriamente dito. Então, depois que quando eu vou começar a realizar o acoplamento, o que que o tratorista tem que fazer, né? Porque isso, gente, vai depender, né, da habilidade do tratorista. Então, geralmente, ele olha para trás, né, e ele vai mirar no terceiro ponto. Ele vai traçar uma linha imaginária nesse terceiro ponto, ao dar ré aqui, né? E se essa linha imaginária dando certo aqui, você pode ter certeza que os outros dois pontos vão ser conectados facilmente. O problema é quando ele não traça essa linha imaginária, né? Ele desloca, às vezes, o trator mais para a esquerda ou mais para a direita, de maneira que ele consegue engatar um dos pontos, mas nunca vai fechar, tá? Então, a ideia é ele olhar para trás aqui, ó, traçar uma linha imaginária no sentido do terceiro ponto, tá? Bem, então ele chegou, a gente faz o acoplamento, né? Se não tiver a ordem, né? Quando nós não temos as manivelas dos dois lados, geralmente, né? Em alguns tratores nós temos só no segundo ponto. Então a gente começa o acoplamento por esse primeiro ponto, esse braço aqui, né? Depois nós partimos para o terceiro ponto e finalizamos com o segundo ponto, tá? Então, basicamente, é isso daí que é dessa maneira que a gente realiza o acoplamento, beleza? Lembrando que, não sei se eu coloquei aqui, que é para mostrar para vocês uma imagem, ficou meio fora de ordem, mas mostrando para vocês um arado de disco fixo, né? Então, a gente tem aqui a torre ou o mastro, né? Vocês podem observar os 3 furos aqui, né? Esses 3 furos aqui, eles também vão ser de acordo com o solo, né? Então, solos mais arenosos no primeiro ponto, solos intermediários no meio, solos mais duros, solos mais pesados nesse último ponto aqui. E essa parte aqui vai ser acoplada no terceiro ponto, né? A torre vai ser acoplada no terceiro ponto. Já um arado de disco reversível, né? Nós temos aqui o acionamento por meio do controle remoto. Então, né, nós chegamos no final da cabeceira lá, nós vamos fazer a manobra do trator, vamos acionar a alavanca, os discos vão se inverter de posição e sempre mandando, né, a leiva para o mesmo sentido, tá? Aqui mostrando mais uma vez, né, em relação à fixação do terceiro ponto, né, então, solos mais pesados, aqui chama de ponto 3, né, mas é o primeiro aqui, né, solos médios, e solos mais leves com mais fácil penetração dos discos, tá? Então, nós realizamos essa fixação e nós temos, né, a ordem saiu um pouco alterada aqui, já é uma regulagem dos ângulos dos discos, né? Só que antes disso, eu vou voltar aqui, ó, nesse slide, que eu vou conseguir mostrar para vocês, antes da gente regular os ângulos horizontais ou verticais, né? Isso aqui, né? Vou falar agora sobre a centralização do arado em relação ao trator, tá? Então, essa centralização, ela tem como objetivo, né? Deslocar, né? Evitar esse deslocamento do trator, tá? E aí, ela nada mais é do que fazer com que essa linha central aí, né? Longitudinal do trator, passe pelo centro de resistência, tá? Ou pelo centro, né, pela linha de tração do arado. Então, para que a gente faça isso,
né? Nós temos barras estabilizadoras aqui, ó, na parte inferior aqui do trator, né? E aí a gente tem que pegar essas barras estabilizadoras e regular elas. A gente tem que fazer com que as distâncias entre a face interna do pneu aqui, ó, né? Isso aqui é o primeiro ponto, né? Mas as barras estão aqui embaixo. A gente tem que fazer com que essa distância aqui da barra estabilizadora seja a mesma de um lado e do outro. Dessa maneira, a gente vai garantir a centralização, tá, do arado. Então, isso aí é um ponto muito importante. Depois que a gente realiza o acoplamento, a primeira coisa que a gente faz, que a gente, né, realiza, é a centralização desse arado em relação, né, ao trator aqui, tá? E aí, a gente pode utilizar desde trenas, né? Seria o mais adequado a gente ter já essa medida. Ou se você, porventura, estiver no campo e não tiver uma trena, você pode pegar qualquer material que você possa pegar como referência. Sei lá, você pega um pedaço de pau, né? Vai lá, marca a distância que está do interior do pneu até essa barra estabilizadora de um lado, marcou aqui, vai lá do outro lado e verifica, né? Se tiver mais ou menos distante, né, você consegue alterar aí por meio de presilhas, né, presentes nessa barra estabilizadora, ou por meio de grampos, tem travas, grampos, né, vai depender do trator aí, para a gente realizar essa centralização, tá? Depois, né, nós vamos partir para os nivelamentos. Então, aqui nessa imagem, já nos mostra um nivelamento dos discos. Mas antes da gente nivelar os discos, nós temos, eu não trouxe imagem aqui, mas eu vou conseguir utilizar aqui essa imagem que eu consigo mostrar para vocês. Nós temos um nivelamento que é o nivelamento longitudinal e o transversal, tá? Então, no nivelamento longitudinal, como que nós vamos realizar ele? Nós vamos, né, pedir o tratorista para levantar e abaixar aqui, né, por meio da alavanca, né? E aí, à medida que esse arado vai descendo, todos os discos têm que tocar ao solo ao mesmo tempo, tá? Então, se os discos não tocarem ao mesmo tempo, nós vamos ter que controlar esse plano por meio do terceiro ponto, tá? Então, a gente alonga ou encurta por meio do terceiro ponto. Isso no nivelamento longitudinal. Já o nivelamento vertical, tá? Nós vamos realizar ele por meio, deixa eu ver aí, ó, já não tem, eu não coloquei o slide, por meio dos braços, não vou ter nenhuma foto aqui para mostrar para vocês. Ai, ai. Nós vamos realizar ele, o transversal, né? Para que todos os discos trabalhem a uma mesma profundidade. Então, nós vamos ter que pegar a altura dos braços e verificar se a altura deste lado é a mesma deste lado, tá? Então, se o trator tiver manivela nos dois braços inferiores, eu consigo alterar independente do lado, né? Agora, se ele tiver só no segundo ponto, então eu faço a medição deste lado, né? Do lado esquerdo, por exemplo, e depois venho e faço a medição do lado direito. A gente vai ver isso melhor na prática. Por mais que eu não faça o acoplamento do arado lá, eu mostro para vocês como que isso é realizado, tá? E aí, depois a gente pode, então, depois que a gente realizou essa regulagem, né? Tanto longitudinal. Então, a longitudinal, como que é? Começo a abaixar, por meio da alavanca eu começo a abaixar o arado, né? Se os discos tocarem ao mesmo tempo, né? Se todos os discos tocarem o solo ao mesmo tempo, está regulado. Se o primeiro disco tocar primeiro em relação ao último, eu vou lá no terceiro ponto e faço esse ajuste, né? Tanto encurtando quanto alongando o braço. Já o vertical, se eu estiver realizando esse ajuste no galpão, eu vou ajustar ele de maneira que os dois fiquem a mesma distância,
Quando eu for para o campo, né, esse ajuste tem que ser realizado novamente. Por quê? Porque as rodas do arado, tá? Elas trabalham dentro do sulco. Então, a roda esquerda aqui, ó, as rodas esquerdas, elas vão trabalhar dentro do sulco. Então, nós vamos ter um desnível, né, em relação a essas outras duas rodas aqui. Então, lá no campo, o que é o ideal? Você já faz um risco com o arado, tá? E aí, depois que você já tiver esse risco, se você já tiver essa profundidade, você vai lá mais uma vez e faz essa regulagem vertical, de maneira que a altura do solo, né, de maneira que essas barras verticais aí estejam a uma mesma altura. Depois, nós vamos passar para a regulagem dos ângulos horizontais dos discos, tá? Então, esse ângulo horizontal aí, ele vai influenciar na capacidade de revolvimento do solo, tá? E nessa largura de corte individual de cada disco. Então, quanto menor o ângulo, né, maior vai ser essa velocidade do giro do disco, tá? E aí a gente vai ter um maior revolvimento, tá? Porém, né, a largura de corte, né, de um único disco, ela vai ser mínima, tá? Então, à medida que eu aumento esse ângulo horizontal, né, então, olha aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. À medida que eu aumento esse ângulo horizontal, eu vou aumentar essa largura de corte, porém, eu vou diminuir, né, a capacidade desse disco cortar. Então, vocês podem ver aqui, né, ó, com um ângulo mais aberto, que é nessa primeira imagem aqui, e com um ângulo fechado. Esses ângulos variam aí de 60 a 45 graus, então também vai depender do tipo de solo. Quanto menor o ângulo, né, geralmente o ângulo é menor para solos mais argilosos, solos mais duros, né, e aí também a gente pode visualizar uma maior desuniformidade, né? Quanto menor o ângulo, né, mais côncavo, digamos assim, vai ficar, né, o corte no fundo do solo ali, tá? Então, quanto maior o ângulo, maior o corte unitário de cada disco, porém mais superficial, né? Menor essa capacidade em relação à profundidade, tá? Então, essa regulagem horizontal, né, em relação a isso. Agora, nós podemos regular o disco também, né, em relação à vertical, tá? E aí, esse ângulo, ele pode variar aí de 15 a 25 graus, tá? E ele vai influenciar também nessa capacidade de penetração. Quanto menor o ângulo, né? Então, ó, imaginem, quanto menor o ângulo, mais eu vou levantar esse disco. Então, maior é a capacidade, né? Ó, quanto menor o ângulo, ó, mais. Então, digamos que eu tivesse a 15 graus aqui, ó, mais em pé, né? Estaria esse disco. Então, maior é a sua capacidade de penetração. Então, quando que isso é necessário? Quando nós temos solos mais argilosos, né? Por outro lado, né? Quanto menor o ângulo, tá? Quanto menor o ângulo, menor essa capacidade aí, né, de penetração. Então, geralmente isso ocorre, né, em solos mais leves, porque a demanda, a potência vai ser menor, os solos, né, são mais trabalháveis, tá? E aí, né, nós temos, então, a regulagem da roda guia, tá? Essa roda guia, a gente realiza essa regulagem aí, variando os ângulos horizontais e verticais, tá? E nós podemos também ajustar a tensão na mola, tá? Esse ajuste da tensão da mola, ele vai ser realizado com base no tipo de solo também, tá? Então, basicamente, para que serve essa roda guia? Ela funciona como um leme, tá? Ela vai absorver os esforços laterais, tá? Que são produzidos durante a aração, tá? Então, esse arado ele está sujeito a esforços que vai tender a deslocar lateralmente e verticalmente. Então, essa roda guia aí vai servir como um meio para maior estabilidade desse arado, tá? E aí, nós temos a regulagem do ângulo da roda guia, né, que vai proporcionar um deslocamento mais adequado do arado, tá? Então, nós temos algumas posições, como vocês podem observar, né? No nosso lá, acho que não vai dar para verificar, porque o arado é bem antigo, tá? E nós temos também, né, a regulagem na tensão da mola,
tá? Nós temos a regulagem na tensão desta mola aqui, ok? E essa tensão, ela vai também permitir um ajuste na profundidade da aração, tá? Ou seja, se a gente aumentar a tensão, se a gente apertar bastante a mola, o arado vai tender a aprofundar menos do solo, tá? A roda guia, ela vai estar abaixada. Se a gente diminuir essa tensão, o arado vai tender a aprofundar mais. Bom? Bem, basicamente era isso sobre os arados de disco. Vamos ver se a gente consegue acoplar esse arado. Não conversei com os meninos, com os técnicos lá ainda. Eu vou dar um pulinho lá à tarde e verificar se a gente consegue, pelo menos, demonstrar isso para vocês, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os arados de aivecas, né? Que foram os primeiros implementos mais difundidos no Brasil aí, né? Nas mais diversas regiões do país, com o uso da tração animal, né? Porque esse tipo de equipamento, né, ele adapta-se bem também a baixas velocidades, tá? Então, eles também proporcionam essa inversão da leiva, e aí tem essa característica de proporcionar uma melhor inversão da leiva, quando comparado com os arados de disco, tá? Porém, tem essa restrição de usos quanto a obstáculos, porque ele não tem dispositivo de desarme automático, como tem nos escarificadores, por exemplo, tá? Eles têm uma maior facilidade para penetrar em solos duros, porém, eles não têm um bom desempenho em solos pegajosos, em solos muito argilosos, porque ela gruda muito aqui na aiveca propriamente dita, tá? Inclusive, a gente tem diferentes tipos de aiveca, e a gente pode né, trocar essa aiveca. Vocês vão observar que nós temos parafusos lá, eu não sei se tem um arado de aiveca, a gente consegue desmontar a relha aqui, né, e trocar a aiveca de acordo com, nós temos uma que é vazada, para ter esse menor contato aqui em solos pegajosos, tá? E aí a gente também trabalha uma profundidade aí, 20, 25, 30 centímetros aí. Quanto maior a profundidade, maior vai ser a força de tração requerida, tá? Então, aqui que vocês podem observar, nós temos um arado de aiveca de tração animal, né? A gente tem essa rabiça, aqui é onde é o atrelamento, né? Que a gente vai fazer por meio de correntes, atrelar isso ao animal, né? Nós temos essa alça, que é como se fosse o chassi, né? Que é chamado de apo. Aqui a gente tem o corpo, né? E uma roda guia, tá? Aqui a gente tem um arado de aiveca de tração mecânica, tá? E aí, esse arado, nós temos aqui o chassi, né? Nós temos aqui o chassi, tá? Esse equipamento, ele também é um equipamento montado, tá? Ele não é de arrasto, então ele também é ligado no sistema hidráulico do trator, tá? Aí, quando ele é montado, né, nós chamamos esse daqui de mastro, né? Caso fosse de arrasto, a gente chamava de torre. De torre não, gente. Isso aqui é torre ou mastro, tá? A gente chama de mastro, tá? Nós temos aqui a coluna, tá? Nós temos aqui a coluna. A aiveca propriamente dito, tá? Nós temos a aiveca propriamente dito. Antes da aiveca aí, né? Nós temos a relha, né? Que é a que vai realizar, né? De certa forma aí, o corte, né? A relha, ela vai iniciar esse levantamento, tá? Da leiva. Então, ela tem uma ação muito abrasiva em diferentes tipos de solo, tá? É um material muito resistente, então, geralmente, ela é de ferro fundido ou de aço, tá? A Iveca, né, ela vai já pegar esse início do levantamento, ela vai, de fato, elevar e inverter essa leiva, então ela pode ter diferentes formatos aí, tá? A gente tem aivecas cilíndricas, aivecas cônicas, aivecas elípticas, tá? Então, vai depender aí, né, do tipo de aração, se é uma aração mais profunda, se é uma aração mais superficial, tá? Mas, geralmente, é assim, quanto maior for a altura da aiveca, maior vai ser a sua capacidade de inverter a leiva, tá?
E nós temos também a Iveca, que é a Iveca recortada, não coloquei a foto aqui para vocês, mas ela tem recortes, ela é basicamente vazada, né? Então, ela tem alguns recortes aqui, ó, para quê? Para evitar, né, que os solos pegajosos tenham essa aderência em solos argilosos aí, tá? Então, aqui nós temos os arados montados, né? Montados por quê? Porque a gente utiliza o sistema de levante hidráulico, né? Então, a gente faz o acoplamento terceiro ponto, primeiro e segundo ponto aqui, ó, tá? Aqui a gente tem um arado, os três, na verdade, são reversíveis, né? Ó, a gente pode ver por meio dessas mangueiras, então, são acionados. Aqui é o seguinte, né? Nós temos, por que em cima e embaixo? Porque nós começamos a trabalhar aqui, ó, fizemos o acoplamento, começamos a trabalhar aqui. Chegou no final da cabeceira, eu aciono o comando, né? Aciono o controle remoto, isso aqui essa parte superior vai passar, né, para baixo e a parte inferior vai passar para cima. Então, nós vamos conseguir manter o sentido de inversão da leiva aí, tá? Então, basicamente, as regulagens, né, são as mesmas dos arados de discos. Então, primeiro a gente tem que trabalhar lá com a bitola, né? Passei isso para vocês. Vocês podem procurar lá qual que é a fórmula para o ajuste da bitola do trator, né, em função do arado de Ivecas. E depois a gente procede, né, com os ajustes longitudinais, ou seja, a gente levanta e abaixa esse arado para ver se todos os órgãos ativos atingem o solo ao mesmo tempo, e a gente faz esse ajuste vertical também. Lembrando que o ideal, né, é que esse ajuste vertical no campo, né? Você tem que refinar ele, por quê? Porque a roda, ela vai trabalhar dentro do sulco, né? Então, lá no campo, você tem que, de novo, verificar se as alturas são as mesmas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá bom? Bem, então, como que a gente, né, calcula a força de tração requerida pelos arados, tá? Basicamente, é o seguinte, vamos realizar um cálculozinho aí, que é esse daí que eu estou mostrando para vocês, né? A força de tração que é requerida por um arado, tá? Ela depende dos parâmetros do solo, né? Da textura do solo, e esses parâmetros estão presentes aqui nessa tabela, então, dependendo da textura do solo, os parâmetros, né, irão variar, tanto para a Iveca quanto para discos, tá? Tanto parâmetro A quanto parâmetro B, certo? Vai depender da velocidade de deslocamento, tá? Então, o que acontece? O arado de Ivecas, geralmente, você pode trabalhar em velocidades maiores, tá? Comparados com os arados de disco. Por quê? Porque se você aumentar muito a velocidade num arado de disco, a rotação do disco, o giro do disco em relação à velocidade, se a velocidade de deslocamento do trator for muito grande, o giro do disco não vai conseguir acompanhar, né? Então, dessa maneira, ele vai ter um corte mais superficial, tá? Então, no arado de Iveca, como não tem essa rotação do órgão ativo, ele vai conseguir acompanhar melhor, você consegue trabalhar numa velocidade maior. E aí, essa força de tração, então, vai depender também dessa velocidade, tá? Em quilômetros por hora, e vezes a área, né? A área da seção cortada pelo arado. O que é a área? É a largura do ataque, né? De cada disco, versus a profundidade que você regulou para ele cortar, vezes o número de elementos ativos, ou seja, vezes a quantidade de órgãos ativos ali. Se for discos, vezes o número de discos. Se for Iveca, vezes o número de Ivecas, tá? E aí, para isso, nós vamos, então, brincar com esse exercício aqui, ó, que fala o seguinte, ó, um trator tem disponível na barra de tração 30 cavalos de potência e me pergunta-se, esse trator, ele vai conseguir tracionar um arado de 4 discos, né, no qual cada disco tem 30 centímetros de largura de corte, tá? Trabalhando a 18 centímetros de profundidade em um solo argiloso,
a uma velocidade de 1,68 metros por segundo. Então, ó, vamos voltar aqui na equação, ó. Então, o que a gente precisa? Ele me fala aqui, ó, que o solo é um solo argiloso, então eu tenho que pegar os parâmetros A e B de acordo com o solo argiloso, tá? Então, aqui eu vou pegar lá naquela tabela o A e o B, né, para um arado de disco em função da textura do solo, então é um solo argiloso, né? Se a gente voltar aqui, solo argiloso, né, ó, solo argiloso. Então, o parâmetro A vai ser 5,2 e o parâmetro B 0,039. Então, aqui vai ser 5,2 e aqui vai ser 0,039, né? A velocidade, 1,68 metros por segundo. Observem, a velocidade em quilômetros por hora, né? E aí, como que a gente faz essa conversão? Eu tenho metros por segundo. Eu tenho que multiplicar ou dividir por 3,6? Eu tenho que fazer uma dessas duas contas aí, né, gente? Olha aqui. E depois que a gente encontrar essa velocidade, nós vamos calcular essa área. Ora, eu tenho 30 centímetros de largura, então vamos observar aqui na fórmula, ó, centímetros quadrados, tá? Então, eu tenho 30 centímetros vezes 18 centímetros de profundidade, vezes o número de discos, né? Então, fica bem fácil agora. Mas antes disso, né, a gente tem que saber qual que é a força disponível pelo trator, tá? O trator que a gente vai utilizar, ele tem... Isso aqui é importante, gente, principalmente para o trabalhinho que eu vou passar para vocês. Quando semana que vem, não, que é feriado, na outra nós vamos estudar capacidade, né, operacional, né, custos operacionais, capacidade operacional. E aí eu vou passar um trabalho para vocês, em que eu vou dar uma área para vocês, né, a cultura que vocês vão implementar, e vocês vão ter que calcular para mim qual que é a quantidade de implementos, qual trator que vai conseguir realizar essas operações, qual foi o tempo que vai ser gasto, tá? Então, a gente já tem que nos atentar para essas questões aqui, ó. Então, qual que é a força disponível que o trator consegue, né, trabalhar? Ora, a potência, né, a força disponível é a potência dividida pela velocidade. Essa multiplicação aqui, ó, é para que, né, eu tenho uma força em newtons, né? Na verdade, aqui vai sair em quilogramas força, né? Se eu fizer multiplicar por 75 aqui. Então, ó, eu tenho que 30 vezes 75, 30 o quê? A potência, certo? Dividido pela velocidade de 1,68. Aqui eu fiz em metros por segundo, mas porque eu não dividi, né? Porque aí já me dava em quilogramas força, tá? Então, se eu pegar 1.328 multiplicar por 9,8, eu encontro essa força em newtons, tá? Outra coisa, a velocidade aqui é em metros por segundo, porque a equação, tá? Para encontrar a força disponível no trator, ela é em metros por segundo, tá? Já a equação, para me encontrar a força, né? A potência lá, a força do implemento, exigida pelo implemento, a velocidade é em quilômetros por hora. Que fique bem claro isso, tá? Então, essa força aqui disponível, para me encontrar a força disponível do trator, essa velocidade aqui é em metros por segundo. Já a força do equipamento é em quilômetros por hora, tá? Beleza. Então, né, se eu encontrei a força em quilogramas forças, eu multiplico por 9,8 ou 10 aqui, né, para me encontrar essa força disponível. Então, eu sei que o trator consegue me disponibilizar aí, ó, uma força de 13.125 newtons. E o arado? Qual que é a força que eu necessito para tracionar esse arado de 4 discos a uma profundidade de 18 centímetros, sendo que ele vai ter um corte de 30 centímetros de largura cada um? Ora, é só eu substituir, né, o 5,2 que a gente pegou como parâmetro na tabela, né, o 0,039, vezes 1,68, aqui eu tinha que ter convertido isso daqui, né? Já que eu fiz essa conta errada. Vezes 4, que são os 4 discos,
A largura de corte que é de 30 e a profundidade que é de 18, tá? Então, vou ter aqui 14.264,64. Ora, gente, vou só conferir aqui, deixa eu abrir a apostila para me conferir aqui se de fato a velocidade vai ser em quilômetros por hora, tá? Só um minutinho. Deixa eu pegar na fórmula aqui. A velocidade está em quilômetros por hora. Então, eu não sei por que eu não converti para... Não sei por que eu não converti para quilômetros por hora. Tô achando que eu que errei o exercício aqui. Né? Porque 1,38 aqui, ó. 1,68 ao quadrado. Ah, tá. Eu que não converti. Na verdade, tem que converter sim. Tá? Só um minutinho, gente. Eu estou corrigindo aqui para já deixar isso pronto para vocês aqui, ó. 1,68 vezes 3,6. 1,68 vezes 3,6. Ora, então, vamos corrigir esse slide aqui, ó, que é o seguinte. 1,68 tem que ser em quilômetros por hora, tá? Então, o que eu vou fazer? Para converter em quilômetros por hora. 1,68 vezes 3,6, tá? Então, isso tudo aqui ao quadrado, tá bom? Então, 1,68 vezes 3,6 para converter para quilômetros por hora, eu tenho 6. 6 ao quadrado me dá 36, tá? Então, 36 vezes 0,039 vezes... Peraí, então, gente, ó. 36. 5,2 mais 0,039 vezes 36 vezes 4 vezes 30 vezes 18. Então, eu tenho aí... Ai, essa conta aqui não bateu, não. Espera aí, gente. 18, sei o que eu arrumei na hora de fazer esse exercício, não. Vezes 4, 2.160. 1,68 ao quadrado, só para me ver aqui, vezes 0,039, é porque a equação aqui, ó, tá falando que é multiplicar, né? Mas eu tenho que somar o A e o B antes de fazer essa multiplicação. Então, seria 5,2. Só conferir aqui, gente, que eu não vou passar exercício errado para vocês, não. Mais 0,039 vezes 4 vezes. Gente, essa conta não está batendo. Eu vou identificar o erro aqui para não perder tempo na aula. Eu mando isso aqui para vocês depois. Esse exercício para vocês depois aqui. Não sei por que essa conta não está batendo, tá? 18 vezes 30 vezes 4 dá 2.160. Então, vou escrever aqui, ó. 2.160, tá? 2.160. 5,2 mais 0,039 vezes 36 vezes 260. Não sei o que eu arrumei aqui, não. Na verdade, esse exemplo, ele está lá na nossa apostila, tá? 260. E não, eu estou achando que é na maneira com que você calcula. Ah, já sei o que é, gente. Olha para vocês verem. Esse 5,2 aqui, ó, você tem que realizar essa multiplicação assim. Quer ver que vai ser isso? 6 ao quadrado, 36, vezes 0,039, mais 5,2, vezes 260. Aí, ó, já achei o erro, tá? Então, vamos lá. Beleza. Aqui, ó.
Eu achei o erro aqui. Cuidado na hora de fazer essa conta, tá? Cuidado na hora de fazer essa conta. E eu vou mostrar para vocês o que é o erro aqui, ó. O 0,039, porque quando você vai realizar uma operação, né? Você tem que realizar aqui, ó, primeiro o quadrado, tá? Então, aqui, na verdade, esse 1,68, ele vai ser primeiro multiplicado pelo 3,6, que é para converter para quilômetros por hora, tá? Então, 1,68 vezes 3,6 vai ser igual a 6. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 0,039, tá? 36 vezes 0,039 vai ser igual a 1,404. Mais 5,2 aqui, ó, eu vou ter 6,604. Isso tudo, esse 6,604 vai multiplicar o 260 aqui, ó, que é a multiplicação desses três aqui, tá? Então, isso aqui vezes 260, nós vamos ter uma força exigida pelo arado de 14.264,64 newtons. Beleza. Daí eu pergunto para vocês, gente, o trator vai conseguir tracionar esse arado? Camila, tá aí, Camila? Tô. O trator vai conseguir tracionar esse arado? Uai, professora, pra falar a verdade, eu não sei. Ó, observe. Na barra disponível do trator, nós vamos ter lá disponível uma força de 13.000. Só que o arado exige 14.264. O trator vai conseguir puxar esse arado? Vai dar conta, não. Não. Não vai conseguir, não, né, gente? Porque o arado exige uma força de 14.000, mais de 14.000 newtons. E o trator só consegue puxar 13. E outra problemática em relação a isso é que a gente nem levou em consideração, né? Então, coloquei a resposta aí para vocês, que a gente precisa, né, considerar uma reserva de torque, tá? Então, de 15 a 20%, que eventualmente é uma forçazinha a mais que a gente precisa, de entre 15 a 20%, para realmente garantir que o trator vai conseguir puxar. Então, se a gente ainda adicionar, né, nessa, se a gente ainda adicionar aqui, né, que o trator precisa, que o arado necessitaria de uma reserva de torque aqui de 20%, por exemplo, né, de 15%, a gente, na verdade, precisaria de 16.000 newtons, né, e não de 14, tá? Então, ele não consegue, tá? E quando eu passar o exercício para vocês lá, né, vocês viram aí a peleja da professora de vocês, né, errando multiplicação básica aí, tá? Primeiro, né, a gente converte essa velocidade, sempre fiquem atentos às unidades, tá? Nas equações geralmente tem as unidades, então fiquem atentos às unidades, e fiquem atentos no caso aqui, né, do meu vacilo aqui, ó, multipliquei, depois que eu converti para quilômetros por hora, primeiro eu multiplico pelo B, né, que é essa constante B aqui, que vai depender da textura do solo, para depois somar a constante A, e aí sim multiplicar pela área, tá? Então, basicamente é isso daí. Bem, gente, aqui mostrando para vocês só uma imagem, né, do efeito do órgão ativo. Olha, observem no arado de Aivecas, tá? No arado de Aivecas, a gente tem aqui, ó, olha como é mais uniforme, tá? Aqui é o primeiro risco, né? Então, o que que acontece? O trator tem que andar com o pneu aqui, ó, dentro do sulco. Então, quando a gente vai fazer aquela regulagem vertical, em relação a esse sulco aqui, tá? A longitudinal não, mas a vertical, tá? E observem como as leivas são mais homogêneas do que no arado de discos, tá? Isso é uma característica das aivecas. Bem, encerrando isso, né, nós vamos falar aqui rapidamente para vocês sobre as grades. E aí, amanhã, eu finalizo o assunto aí com os subsoladores, escarificadores e enxadas rotativas, tá bom? Então, gente,
as grades, elas têm essa finalidade de completar o trabalho de preparo, né, que foi realizado pelo arado. Então, ela tem aí como principal função aí destorroar e nivelar o solo, né? Considerando, então, né, o que nós convencionalmente chamamos de preparo secundário do solo. Preparo primário, geralmente realizado com arado, né? E o preparo secundário é realizado por meio das grades. Então, a gente tem o preparo secundário, a gente pode passar, por exemplo, o arado, geralmente a gente passa uma única vez, a grade, o número de vezes vai depender de como você vai desejar aquele solo uniformemente, né? Se uma única vez vai conseguir, de fato, nivelar aquele terreno, quebrar os torrões, né? Ou se não, às vezes até duas passadas aí. Então, diferentemente do arado, né, que promove esse revolvimento da leiva, as grades, elas executam um movimento lateral do solo, tá? Só que elas também podem ser utilizadas no preparo primário, tá? Em substituição do arado aí, porque a gente tem aí, as grades podem, né, ser classificadas aí como grades pesadas, grades intermediárias, grades leves, tudo vai depender, vou mostrar mais para vocês aí, ou do espaçamento dos discos, diâmetro de disco, peso, né, basicamente em relação ao peso, então eles conseguem, dependendo, cortar nessa profundidade desejada, só que a função, a finalidade, né, que é essa de levantar, né, e inverter a leiva, ou a grade não tem. Ela realiza esse preparo aí, movimentando o solo lateralmente, tá? Então, outras funções importantes das grades aí, né, é que elas diminuem os vazios existentes entre os torrões, né, gente? A aração, ela realmente, ela deixa muitos torrões. A gente pode detectar isso, né? Talvez se vocês já tiveram aula com o professor Alberto aí, ele mostra muito isso para a gente nas aulas de conservação do solo, em relação à desuniformidade, né? Então, isso aí pode ser, inclusive, uma dificuldade para sementes se instalarem naqueles locais, né? E a gente pode detectar isso por meio do perfilômetro de hastes, né? A gente consegue, eu, inclusive, já fiz um trabalho realizado em relação com os perfilômetros de hastes, né? Além disso, as grades, elas picam e incorporam restos de culturas, né? Rompem essas camadas superficiais, tem essa capacidade de incorporar sementes, adubos verdes, assim como nos arados, né? Incorporar corretivos, né? E também eliminam as plantas daninhas ou plantas invasoras, tá? Então, mostrando para vocês aqui, né, uma área arada, né? Olha como fica desuniforme. Como é que você vai instalar uma semente aqui? Uma vai estar mais baixa, outra mais alta, né? Você vai ter um stand bem desuniforme, dependendo, né? E aqui eu quero chamar a atenção para essa segunda imagem, ó, mostrando onde a grade já passou, ó, nivelamento, e onde ela ainda vai passar, né? A gente consegue verificar, isso é visual, grandes desuniformidade, né? A presença de grandes torrões aí, tá? Então, né? Mais uma vez, as grades, né? Elas podem ser classificadas aí quanto ao tipo de elemento ativo, tá? Ao formato das seções, então, quanto ao tipo de elemento ativo, nós temos grades de dentes e de molas, que quase não são utilizadas aqui no Brasil, então a grande maioria das grades são de discos, tá? Quanto ao formato das seções, então a gente tem grades do tipo tandem ou do tipo offset, então esse X ou V é de acordo com a configuração, vocês vão ver, né? Mais fácil de gravar visualmente. E quanto ao tipo de função, essas grades têm uma função mais pesadas, então a gente chama isso aí de grades aradoras, né? Ela pode ter uma função média ou uma função leve aí, tá? Vai depender de cada um. Basicamente, em relação à constituição aqui, né? Nós temos a barra de engate, tá? Então, observem, né? Essa barra aqui, ó, essa grade, ela é de arrasto, ela não é montada, né? Ó, a gente vai engatar ela na barra de tração, tá? E aí, nós temos, né, muitas das vezes, a maioria das grades, né? As mangueiras são conectadas no comando, né? Por quê? Por meio do comando,
né, nós vamos conseguir levantar ou abaixar a grade, tá? Então, nós temos essa seção dianteira, aqui a gente tem o chassi, né, a seção dianteira e seção traseira, tá? Aqui a gente tem, né, mostrando para vocês, o chassi propriamente dito, né? Os raspadores de discos, assim como nos arados a gente também tem raspadores de discos, tá? E aqui mostrando os discos recortados. Esses discos das grades, assim como nos arados, eles podem ser lisos ou recortados, tá? Aqui mostrando mais uma vez para vocês. A gente tem essa barra estabilizadora. Aqui é uma grade do tipo V, offset, né? A gente tem o chassi dianteiro e o chassi traseiro, né? Aqui a gente tem um conjunto de tração, então vocês podem ver várias aberturas aqui em relação à regulagem, tá? Entre os discos, nós temos carretéis, né, que vai permitir com que esse conjunto, né, gire, né, na mesma velocidade, né, por meio desse eixo aqui, e geralmente nas extremidades nós temos mancais de rolamentos, tá? Aqui mostrando para vocês, né, uma grade de dentes, tá? Foram as primeiras grades que foram fabricadas aí. Então, elas geralmente eram utilizadas quando eram tracionadas por animais. E esses dentes, eles podem ser rígidos ou flexíveis, tá? E elas, geralmente as de dentes rígidos são mais comuns, tá? Então, elas têm seções independentes aí, que são ligadas, né? Vocês podem ver essa independência aí, que são ligadas a potência, tá? A fonte de potência, tá bom? Mas não são muito usuais, tá? Principalmente a de molas, vocês vão ver aqui, ó, nós temos as grades de molas, temos, né, os pontos de regulagem dessas molas, tá? A quebra dos torrões, ela se faz pela movimentação das hastes, tá? Quando o trator está tracionando, essas grades, elas acabam se movimentando e quebrando os torrões. E aí nós temos as grades, né, mais utilizadas, que são as grades de disco, né? Então, nesse caso aqui, nós temos uma grade de arrasto, tá? Aqui vocês vão ver pela barra, né, que é acoplada à barra de tração. Nesse caso aqui, nós temos as classificações, vou mostrar mais para frente, que essas grades, elas podem ter simples ação ou duplação. Nesse caso aqui, são grades de duplação. Então, a dianteira movimenta o solo numa direção, né? E aí, quando passa a traseira, movimenta esse solo na outra direção, tá? Aqui, elas estão na posição fechada, e é por meio, né, desta barra aqui que a gente consegue abrir, né? Aqui, ó, a gente consegue, né, fazer essa abertura da grade. Tá? Aqui mostrando uma grade de 8 seções com trem de transporte, né? Então, ela também é de arrasto, tá? Acionada pelo comando, né? Aqui mostrando para vocês os mancais, né? Que geralmente ficam nas extremidades do disco, né? Dependendo da seção. Pode ter mancal no meio também, tá? Então, esses mancais, eles vão unir os eixos, né? Dos discos e o chassi, tá? Mancais com rolamento. E a gente tem os carretéis, que são esses separadores de discos, tá? Então, aqui a gente tem, né, ó, os mancais, tá? E aqui os carretéis, beleza? Bem, as grades, elas são classificadas aí, tá? Quanto ao acoplamento, podem ser montadas ou de arrasto, tá? Quando elas são montadas? Elas são montadas quando a gente utiliza o sistema de levante, né? Quando a gente utiliza o hidráulico do trator, né? Acoplamento nos 3 pontos. Quando ela for de arrasto, a gente conecta ela à barra de tração, tá? Ela pode ser classificada quanto à disposição, então ela pode ter uma simples ação. Na simples ação, ela movimenta o solo para uma única direção, e a de dupla ação é aquela que eu mostrei para vocês na imagem. A dianteira movimenta numa direção e a traseira movimenta na direção oposta. E quanto à fonte de potência, ela pode ser tracionada por meio de animais ou mecanicamente, tá? Aqui mostrando para vocês uma grade de simples ação, tá?
Então, a gente tem essa movimentação aí numa única direção, tá bom? A gente tem a de dupla ação em X. Então, ó, observem, a grade tandem, ela tem uma configuração em X, tá? E a offset em V, porque aparenta ser um V aqui, né? Então, ó, observem o formato aqui, ó, a concavidade dos discos está nessa direção, na dianteira aqui, ó, na dianteira. Na traseira, a concavidade está em outra direção. Então, o trator arrasta, né, a grade. No primeiro momento, o solo é movimentado nessa direção, e no segundo momento, nesta direção. Tá bom? Basicamente é isso daí. E aí, os discos podem ser tanto lisos quanto recortados, tá? Aqui nós temos uma grade simples de tração animal, tá? Mostrando mais uma vez uma grade do tipo offset, e aqui uma grade em X. Então, e a quantidade de discos aí vai depender, né? Você vai escolher uma grade de acordo com a potência do seu trator, né? Que foi exigido aí, que você puder trabalhar, tá? E aí, o que vai definir essa classificação, tá, gente? É o peso do disco, tá? O diâmetro dele e o espaçamento entre esses discos, certo? Então, essas grades podem ser classificadas como grade leve, grades médias ou grades pesadas, tá? E aí, né, isso aí é tabelado, geralmente quando os discos são menores que 24 polegadas, eles são grades leves, a distância entre eles tem que ser menor que 20 centímetros e o peso menor que 50 quilos por disco. Grades médias, com peso variando entre 50 e 130 quilos por disco, né, com diâmetro variando de 61 a 76, e a distância entre os discos de 20 a 35. E uma grade pesada, o peso vai ser maior que 130 quilos por disco, né? O diâmetro desse disco vai ser maior que 34 polegadas, e a distância entre os discos vai ser maior que 35 centímetros, tá? Então, uma outra informação para vocês aqui, que o poder de penetração das grades, né, é em função do seu peso total dividido pelo número dos discos. Aí eu trago para vocês aqui agora, né, uma tabela, né, com uma informação que está presente no catálogo do fabricante, tá? A gente tem aqui uma grade. Então, vamos lá, ó, o Arley, me ajuda aí, o Arley. Essa grade aqui é uma grade. Qual que é o tipo de acionamento aqui dessa grade? Montada ou de arrasto? O Arley, ajuda aí. Não? Vamos lá, João, me ajuda aí. Essa grade, ela é montada ou ela é de arrasto? A forma de acoplamento dela. João? Gente, alguém responde para mim. Ela é de arrasto? Ela é de arrasto. Isso, ela é de arrasto, né? Ó, a gente tem aqui, vê na sua extremidade aqui, né, que ela é acoplada à barra de tração, né? Muito bem, Camila, o Rodrigo, né, que estão participando aí. E aí ela é acionada, né, no controle remoto do trator por meio dessas mangueiras, né? Então, o que é o controle remoto? Ele vai levantar ou abaixar, não é isso? Essa grade. Tá? Então, por quê? O controle remoto ele funciona por meio de um pistão, né? Então, uma mangueira vai ter a função de comprimir o pistão e a outra de retornar aquele fluido, expandindo o pistão novamente, tá? Nós temos os discos são recortados e a configuração dela, né, é uma offset ou tandem. Vamos lá, gente, vamos gravar isso aí. É uma offset, tá? Formato em V aqui, ó. Beleza? E aí, vamos ver aqui, ó. Vou dar um ponto para quem me responder essa questão. Eu já dei um ponto, foi para o Rodrigo na aula passada, né, Rodrigo? Você está com a possibilidade aí de fechar tudo, vai tirar mais de 100, hein? Respondam para mim aí.
essa grade, ela é classificada como leve, média ou pesada? Média. Ela é uma grade... E como que você chegou nessa conclusão? Porque pelo tamanho do disco aqui, professora. Tá. Aparentemente, eu considero média pelo tamanho do disco e pelo tipo de grade. Ela é média. Tá, então é Para uma ela ser grade que pesada, ela tem, se a gente é, for pensar, 32, 34 ou 36. Então, se a gente for pegar esse primeiro aqui, né, ó, 32 polegadas, a gente voltar no slide aqui, ó, de 24 a 34 é uma grade média, né? Porém, se a gente for olhar pelo peso, né, se a gente for olhar pelo peso, a gente tem aqui, ó, o peso da grade. Então, vamos pegar uma grade aí com 16 discos. Ó, ela pesa 4.350 quilos. Se a gente dividir pelo número de discos, que são 16, é isso? Espera aí. 4.350 dividido por 16 discos. Não, esse aqui não é assim que faz, não. Espera aí. O peso de cada disco tem que ser menor que 50 quilos, né? Mas acontece que aqui é o peso total da grade, então a gente não consegue, a priori, olhar pelo peso, não. Mas a gente poderia verificar com base na largura, né? Então, por exemplo, ó, 3.200 milímetros, né? São 3,2 metros dividido por 16 discos, eu tenho uma distância aí de 20 centímetros. Se eu fosse para olhar em relação à distância entre os discos, ela seria uma grade leve, né? Mas como o Rodrigo disse, geralmente a gente verifica se a grade é leve, média e pesada, né? O primeiro parâmetro que a gente olha é o diâmetro do disco, né? E como o diâmetro do disco é maior que 32 polegadas, então a gente considera essa grade, ó, o Rodrigo tá com 2 pontos a mais aí já, hein? Como uma grade intermediária, tá? Mais uma vez, aqui a gente tem as rodas guias, válvulas para o controle remoto, que serão acionadas para o levantamento e abaixamento dessa grade, né? Uma grade de arrasto, que é conectada à barra de tração, beleza? Aqui, né, mostrando para vocês mais algumas imagens, né, em relação às grades, né? Nós temos aí as grades aradoras, essas grades, elas exigem grande força de tração, e elas podem substituir, dependendo da operação, podem substituir o arado, tá? Geralmente elas são tracionadas pela barra de tração, tá? E geralmente também elas são do tipo offset ou de simples ação, tá? E aí, então, como vocês puderam ver, elas geralmente têm 1 quilo, cada disco tem 1 quilo superior aí a 130 quilos, né? Nós temos as grades médias, né? Ou as grades podem ser consideradas como destorroadoras aí também, né? E temos as grades leves ou niveladoras, tá bom? Opa. Aqui, gente, é mostrando né, uma grade de 4 seções em tandem, né? A gente tem aqui. E aqui mostrando, né, um esquadrão de 8 seções. Olha aí que negócio violento, né, gente? Que equipamento violento. O que você tem que ter atenção para comprar um negócio desse aqui? Você tem que ter uma força suficiente, uma potência suficiente para tracionar este equipamento. Concordam comigo? Então, tudo vai depender aí, né, da máquina, do trator que você tem disponível, tá? Em relação às regulagens, né, nós temos aí a regulagem do ângulo horizontal. Então, quanto mais a gente diminui essa seção aqui, tá? Menor vai ser a penetração. Por quê? Como que a gente faz para transportar uma grade dessa, gente? A gente transporta ela fechada. Por quê? Porque dessa maneira, quando a grade está fechada, ó, observem, o movimento do trator está aqui, ó. Tá, ó, o trator está aqui, ó. Tá? Então, quando essa grade está fechada, todos os discos eles vão girar, né? Lineares, né, de acordo com a linha do trator, que o trator está fazendo. Depois que você abre, né, a grade, ela passa a ter uma angulação, tá vendo? Então, ó, nesse caso aqui, a linha de tração é essa,
né? Mas se a gente for pensar em relação a esse disco, ela tem essa linha de ação aqui, ó. Então, se a gente for fazer um equilíbrio de forças aqui, ó, né? A resultante, ela vai estar para cá, ó, né? Essa aqui seria uma força resultante. Então, a gente pode aumentar ou diminuir para aumentar ou minimizar essa penetração. E uma outra regulagem é aqui, ó, né? A gente tem como deslocar, deixa eu mudar o lápis aqui, ó. A gente tem como deslocar essa grade, tanto nessa barra, no cabeçalho aqui, né? A gente pode deslocar ela em relação ao centro do trator, ou a gente pode regular isso aqui, ó, também, né? Em função da penetração, tá? Então, eu tenho essa variação de regulagem aqui também nas grades, tá? Bem, gente, este assunto, né? Subsoladores, escarificadores, enxadas rotativas, eu vou deixar para a aula de amanhã, porque aí a gente completa esse assunto relacionado aos implementos. Implementos, gente, né? Existem, assim, centenas de implementos no mercado, cada um para sua função, né? Só de grades, a gente tem aí uns 400 modelos hoje no mercado. Então, né, com a tecnologia, eles vão desenvolvendo cada vez mais equipamentos, né, que vão exercer funções distintas no solo. E a gente costuma apresentar para vocês alguns que são utilizados aí, né, há algum tempo, né, e que tem, geralmente, né, digamos assim, essa rotina aí do preparo primário, preparo secundário, né? Mas equipamentos, a gente tem aí uma gama no mercado, tá? Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Bem, então, nossa aula se dá por encerrada hoje aí. Se não tiver dúvidas, vou parar a gravação aqui.